O diálogo foi entre dois gerentes de áreas técnicas que estavam falando da demissão de um especialista técnico de alto nível, daqueles que são deuses dos bit bytes, com salário na casa dos 5 dígitos. Então, eles comentaram que, embora esse profissional fosse excelente no trabalho, não dava para mantê-lo na equipe, pois o mesmo ficava trancado em uma sala sem se relacionar com ninguém. Olá pessoal, eu sou Cláudio Donat e hoje eu vou falar com vocês sobre o seguinte assunto: por que as empresas contratam pelo técnico e demitem pelo comportamental? Quem conhece e domina esse segredo consegue gerenciar melhor o conjunto dos seus skills, hard e soft, e com isso prolongar sua carreira na empresa e evoluir. É isso mesmo, e fique ligado que o assunto é bacana. Lembrando que aqui no canal temos um vídeo falando sobre a importância de se manter atualizado, onde batemos muito na tecla sobre a formação, cursos e certificações. É um conteúdo muito rico e por isso, se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição para que possa pegar todas as 8 recomendações de como se manter atualizado na TI. Bom, é fato que os profissionais, por um lado, precisam sim se qualificar e manter-se atualizados. Porém, não é só isso que o torna um profissional competitivo e desejado nas empresas. O profissional precisa pensar além dos hard skills, precisa focar as soft skills, ou seja, precisa pensar nas competências e habilidades relacionadas ao comportamento do indivíduo, que estão mais atreladas à personalidade e às experiências. Eu mesmo já tive algumas situações em que não tinha me atentado a esses pontos. Certa vez, em uma empresa que trabalhei, as pessoas faziam happy hour e eu nunca ia. Contudo, no outro dia, meu chefe sempre sabia de coisas que eu mesmo na minha equipe não sabia ou que eram referentes ao dia a dia de minha rotina. Ficava sempre muito chateado nessas situações, mas com o tempo e depois de muita reflexão, eu entendi que o happy hour não é só um momento de descontração. Entendi que mesmo fora do ambiente de trabalho e fora do horário, as pessoas, mesmo que sem ter esse objetivo, conversavam sobre o trabalho. A partir daí, tentei me integrar um pouco mais e passei a participar do happy hour. É uma história corriqueira, mas que para mim fez toda a diferença. Não estou dizendo que você tem que ir em todos. Encher a cara, gastar muito dinheiro, estou dizendo que o equilíbrio nesse caso é super benéfico. Somos seres sociais, inclusive quando estamos no trabalho. Joia, Dona, entendi que preciso me preocupar com essas competências ligadas ao comportamento. Mas que competências são essas? Eu te digo, temos muitas competências. Não são 2, nem são 5 e nem 10. Se você procurar, você vai achar diversas competências, mas separei aqui algumas que eu julgo serem importantes para uma carreira promissora com base no que vivi. Se você não sabe ou não consegue controlar suas emoções, como pretende controlar sua carreira? Não dá, né? Pense nisso. Então vamos lá, pessoal. A primeira competência é a comunicação eficaz. Aqui estamos falando da sua capacidade de se fazer entender de maneira clara. Não estou falando que precisa ser uma comunicação rebuscada. É, na verdade, você ter uma comunicação adequada ao ambiente. Hoje eu consigo identificar como me portar dependendo da situação, do ambiente, do trabalho, das pessoas. A melhor comunicação é aquela que você se faz entender, não importa para qual público esteja falando. Anota aí, a melhor comunicação é aquela que é simples, discreta, concreta e objetiva. Certa vez, uma gerente sênior me pediu para preparar um material simples que resumisse o que era e qual era a missão da minha área, pois ela iria apresentar em uma reunião da diretoria. Ela me pediu uma apresentação de no máximo 4 slides para entregar no dia seguinte. Eu, preocupado em superar as expectativas dela, preparei um material com 40 slides e atrasei a entrega em 3 dias, ou seja, não deu tempo de validar o material e ela se perdeu na reunião com os diretores. Obviamente, a bronca que ela tomou, ela compartilhou comigo, claro. A lição que tomei para mim e para a minha vida e que escutei da boca dessa gerente foi: se eu te pedir um elefante branco,
me entrega apenas e tão somente um elefante branco. Eu não quero um elefante branco com bolinhas. Segunda, pessoal, escrita. Você sabia que a escrita é ainda muito importante? Hoje em dia, nos comunicamos por inúmeras ferramentas de texto e por isso devemos garantir uma linguagem clara e correta. Imagine um analista de suporte que não sabe escrever corretamente e tem que interagir com o usuário por e-mail ou com colegas de outras áreas para seguir com atendimento a esse usuário. Assim como a fala tem a sua importância, a escrita também é importante. Lembre-se que, inclusive, a escrita também pede o tom de como se deve escrever. 3. Empatia. Bom, basicamente, empatia é se colocar no lugar do outro. Então, é um soft skill que é obrigatório na TI. Eu diria não só na TI, em todo lugar. Se você trabalha em equipe, tem um cargo de liderança, por exemplo, isso precisa ser uma habilidade sua. Empatia humaniza as relações, melhora os diálogos, facilitando situações críticas e conversas de resolução de problemas, inclusive nos tão necessários e temidos feedbacks. 4. Organização e planejamento. Parece até besteira estar falando sobre organização e planejamento, mas a falta deles é um comedor de tempo. Um verdadeiro vilão para você que visa a ascensão e o desenvolvimento. Pense em um ralo engolindo água. Assim é com o nosso tempo quando não nos organizamos e planejamos nossa agenda. Esse tema é tão importante que vale até um vídeo totalmente dedicado a ele que nós teremos em breve aqui no canal. Ser um profissional planejado facilita suas atividades do dia a dia, sua agilidade e minimiza erros por falta ou mesmo equívoco de informações perdidas e tantos outros. Lembro-me bem de uma vez onde precisava entregar 3 atividades críticas, mas por não tomar nota dos parâmetros de todas elas e principalmente deixar as informações sobre a solicitação centralizada, acabei me perdendo e entreguei apenas 2 atividades. O resultado foi estresse e escalação de minha falha para a liderança do projeto. Atraso, perda de tempo e estouro no orçamento. Eu mesmo tenho algumas técnicas para me planejar e vou compartilhar com vocês. Mantenha uma agenda manual. A minha é no celular, mas conheço muitos executivos que não abrem mão da clássica agenda de papel, em que anotam tudo o que precisam fazer e entregar, colocando data e destinatário da entrega. Outra, uso com muita disciplina o recurso de agenda do meu programa de correio eletrônico. E também priorizo e categorizo minhas atividades por cores. O que está sinalizado em vermelho, por exemplo, é urgente. O que está sinalizado em laranja é importante. E o que eu sinalizei em amarelo é o que não é tão importante, pode esperar um pouco mais para ser tratado. Essa não é uma fórmula chapada na pedra e cada um deve encontrar seus próprios métodos que lhe pareçam mais confortáveis para organizar e planejar o seu dia a dia e a sua agenda de trabalho. Mas uma coisa é fato, temos que ter organização e precisamos buscá-la. 5, pessoal, flexibilidade e resiliência. A frase "a dor é inevitável, o sofrimento é opcional", de Carlos Drummond de Andrade, define sabiamente o sentimento que está por detrás desses conceitos. Sabemos hoje que o ambiente corporativo, muitas vezes de forma insana, exige metas complexas, acúmulo de trabalho baseado na lei de fazer mais com menos, sem contar com os problemas econômicos que interferem nos recursos necessários para executarmos nossas tarefas. Mas aí vem a lucidez poética de Drummond, onde fica claro que muitas vezes não podemos evitar esses problemas, mas podemos declarar intimamente que não iremos sofrer com esse processo e sim utilizá-lo como desenvolvimento pessoal e profissional. Entendo que os dois são características que se complementam ou mesmo são características que andam juntas. Quando falamos somente em ser flexíveis, estamos falando que o profissional precisa dançar conforme a música, que o profissional seja versátil, ou seja, que ele tenha a capacidade de se reinventar. É importante saber analisar as situações de forma clara e objetiva a fim de resolvê-las. Já a resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos
ou resistir às pressões do dia a dia. Por isso, digo que a flexibilidade anda junto com a resiliência, pois é preciso ser adaptável para saber resolver situações críticas e complexas no dia a dia. Conta a história que um homem, todos os dias, ia até uma padaria para comprar seu café da manhã e sempre era recebido com tratamento grosseiro e rude pelos atendentes. Mas ele retribuía diariamente com um sorriso e agradecia imensamente os serviços prestados. Um dia, um amigo, presenciando a cena, questionou o colega, perguntando como ele podia ser tão polido e amigável perante aquela situação. Nosso flexível e resiliente amigo respondeu prontamente: não quero que eles decidam o meu estado de espírito. O meu estado de espírito decido eu. 6. Trabalhar sob pressão. Independente da empresa que você trabalhe, existem dias mais corridos, com mais problemas e atividades que te pressionam. Ou seja, você precisa estar preparado para essas situações. Saber se portar, gerenciar os egos, pensar estrategicamente, minimizar o estresse e focar na solução são técnicas que dão certo para que você se saia dessas situações da maneira mais positiva possível. Pode parecer tolice, mas o fato de você respirar e contar até 10 quando estiver vivenciando situações de pressão te ajuda a voltar ao centro e reequilibrar seu eixo emocional. Levantar para beber uma água, chá ou café, olhar a janela, algo que te tire por alguns momentos daquela situação para que você possa respirar e agir. Yoga e meditação podem ser ferramentas que podem trazer seguramente qualidade de vida para você e te farão encarar a pressão nossa de todos os dias da maneira mais leve e compreensível possível. Possível, pessoal, não há milagre. 7. Relacionamento interpessoal. Sendo você um gestor ou não, o relacionamento interpessoal faz a diferença na sua carreira. Mais do que se relacionar e aumentar seu networking, ou seja, sua rede de contatos, aqui estamos falando em manter a sua rede de contatos tanto dentro quanto fora da empresa. É importante ter em mente que você trabalha com pessoas que estão diretamente ligadas a você no seu dia a dia, mas tem toda uma empresa por trás que faz o negócio funcionar. Então, é importante e interessante que você se relacione com sua equipe e gestores, mas também com as demais áreas da empresa e mesmo fora dela. Assim você pode ter mais facilidade no seu dia a dia para atingir os resultados e objetivos que almeja. 8. Negociação. A negociação faz parte do nosso dia a dia, tanto dentro quanto fora das organizações. Você já percebeu que estamos negociando o momento todo? O dia inteiro? Todos os dias? Seja na vida pessoal, com a esposa, com o marido, com os filhos, com a família e até com os amigos. Desde o que vai fazer ou pedir para o jantar até o dia da semana que vão na sogra e assim por diante. As empresas, você será cobrado por constante negociação de contratos, relatórios, prazos, horários, reuniões, de planos e estratégias para se atingir um determinado objetivo e assim por diante. A negociação tem vários lados e saber lidar com essas tratativas é um diferencial que te faz ser mais competitivo. Vou te dizer que é algo que se ensina e que se aprende, mas o melhor mesmo é estar aberto e ligado no seu dia a dia para perceber e agir. Eu tenho inúmeros exemplos de negociações, mas talvez a que me marcou mais foi aceitar trocar de emprego de uma empresa que trabalhava e ganhava um alto salário, mas sem expectativa de crescimento a médio e longo prazo, para outra que me oferecia metade do salário, mas com grandes oportunidades de crescimento e desenvolvimento, inclusive o financeiro, porém a médio e longo prazo. Negociei com a empresa que me propôs um salário menor, mas com um ótimo plano de carreira e deu muito certo. Fiquei anos nessa empresa e cumpri minha história lá, com excelente reconhecimento profissional e financeiro. O que me ajudou sempre foi analisar as situações ao meu redor. Mas se você é um profissional que lida com isso diariamente, ou seja, que tem algo mais direcionado a negociações com equipe, chefes ou mesmo clientes, acho importante procurar qualificação especializada para isso. Desenvolver a habilidade da negociação irá te ajudar
a pavimentar o caminho do crescimento, seja na empresa que atua, seja na sua vida pessoal. E lembre-se dessa regra básica: não podemos cobrar o que não negociamos previamente. Ou, no dito popular, o combinado não sai caro. E 9, pessoal, ética. Assunto que eu gosto. A ética é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. Fazer um paralelo sobre o seu entendimento pessoal de ética e o que as corporações veem como tal é um exercício difícil, mas necessário para entender se os valores de ambos, pessoa, você e empresa, são comuns. Muitos profissionais têm problemas em suas escolhas, optando por tal ou qual empresa, porque não costumam pesquisar os valores e o código de ética dessas empresas em que pretendem trabalhar. E isso pode se tornar um problemão. Bom, pessoal, sempre vai existir empresas e pessoas que não terão tanta ética quanto vocês. Para mim, particularmente, é fundamental e inegociável esse comportamento ético. Algo tão importante e que deveria ser comum a todos, mas que gera muitas demissões. Profissionais antiéticos. No dia a dia, sabemos que vivemos situações críticas, tensas, deixando muitas vezes as pessoas apreensivas. Entretanto, isso não deve ser desculpa ou justificativa para nenhuma ação ou decisão que vá contra os seus valores, que vá contra os seus princípios éticos. Você deve acreditar que você cria e conquista seus espaços a partir do seu comportamento ético, que deve inspirar e contagiar as pessoas ao seu redor, dentro e fora da empresa. Ser ético não é um favor, ser ético é uma obrigação, meus amigos. Claro, pessoal, que a lista não termina aqui e que temas como liderança e criatividade também entram nessa discussão. Porém, por serem assuntos mais densos, trataremos deles em outros vídeos com conteúdos específicos. Por ora, se você observar com atenção a proposta que colocamos aqui, com esses 9 soft skills, você estará dando um importante passo para se adequar e se preparar de modo a não passar pela experiência de ser contratado por sua capacidade técnica, mas demitido por sua falta das tais habilidades interpessoais, os soft skills. No meu início de carreira na TI, quando eu ainda estava me ambientando com a área, escutei um diálogo que me chocou um pouco, mas depois de refletir, entendi o real significado dele. O diálogo foi entre 2 gerentes de áreas técnicas que estavam falando da demissão de um especialista técnico de alto nível, daqueles que são deuses dos bit bytes, com salários da casa dos 5 dígitos. Então, eles comentaram que, embora esse profissional fosse excelente no trabalho, não dava para mantê-lo na equipe, pois o mesmo ficava trancado em uma sala sem se relacionar com ninguém, falando somente o tecniquez. E quando chamado para um café, por exemplo, o cara rosnava. Nas palavras deles, ele era o famoso bichinho da sala do servidor, que ficava trancado sem se relacionar com ninguém. Hoje, o especialista tem um papel fundamental no processo da empresa, onde eles são peças-chave no desenvolvimento de propostas, na defesa de contratos e muito mais, de modo que não existe espaço para esse profissional com esse perfil antigo. Digo, os profissionais precisam desenvolver suas habilidades interpessoais, os chamados soft skills, e aprender a aplicá-las para se manterem em constante crescimento nas empresas e nas suas respectivas carreiras. Lembrando que uma coisa está ligada diretamente à outra. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo e que tenham aprendido um pouco mais sobre os soft skills. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.